Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Jogos do Mês, onde eu falo sobre os jogos que eu joguei no mês que passou. E estes são os jogos de março de 2026. Foram menos do que o normal, mas em termos de jogos novos, foram muitos mais. E vamos já ver, começando com as cantinhas. Então, foram 30 partidas. Dessas 30 partidas, 29 foram de jogos todos diferentes. Desses 29, 20 jogos já tinha jogado anteriormente e desses, então, 29, 9 deles foram de jogos totalmente novos que eu joguei pela primeira vez. Vamos ser rápidos, portanto, jogos já jogados. House of Fado, simulação, entre aspas, de uma casa de fados em Lisboa. Seven Wonders Architect, o mano mais pequeno do Seven Wonders. Animal Rescue, há muito tempo que não jogava. Este é um jogo de roll and write, onde vamos colocar vários animaizinhos de estimação em vários lados. Azul, Stained Glasses of Sintra, o número 2 desta série muito interessante de jogos abstratos. Biblios, um jogo muito interessante para fazer set collection de duas partes muito diferentes de distribuição e bidding de cartas. Calico, um jogo de formação de padrões, tile laying, com gatinhos com pano de fundo. Cat in the Box, um ótimo, muito divertido jogo de trick-taking com N twists diferentes. Cat Hood, gatos, sem dúvida gatos foi um tema que foi muito jogado. Este jogo do Fábio Lima voltou à mesa. Cleopatra and the Society of Architects, um jogo que eu gosto muito, com uns lindos componentes, mesmo esta versão que eu tenho. Dungeon Pet, o meu primeiro big jogo que joguei em alguma vez numa convenção, voltou à mesa agora. Aegisia Shifting Sands, não sei porque eu gosto muito deste jogo, muito divertido. Worker placement para criar edifícios e monumentos no Antigo Egito. Fresco, um dos meus jogos leve-médios que eu gosto bastante, um super euro. King Domino, um joguito que de vez em quando vai à mesa, é super rápido para jogar com pessoas que normalmente não jogam. Moesteiro, este é um dos jogos da Pitágoras que sem dúvida me surpreendeu logo e continua a vir à mesa. Notre Dame, um jogo que eu não jogava há muito tempo, do Stefan Feld, sobre a famosa Catedral de Paris. Pessoa, outro jogo da Pitágoras que eu gosto bastante. Porto, um jogo divertido de tiling para criar vários edifícios na zona ribeirinha do Porto. Sagrada, lindos padrões, uns vitrais usando dados de várias cores transparentes. Thunderstone Quest, este jogo há muito tempo não vinha à mesa e veio mais uma vez e é um deck builder super divertido. E Tikal, eu adoro este jogo, esta é a versão da Super Meeple com uns lindos componentes de pirâmides centro-americanas, onde vamos então explorar a selva americana para encontrar esses lindos templos e também outros artefatos. Excelente! E continuamos com os jogos que eu joguei pela primeira vez em abril de 2026. E o primeiro é o Fliptoons. Este é um jogo que em 2025 fez um furor enorme. Muitos reviewers adoraram este Fliptoons e digo-vos já com uma grande razão, porque este Fliptoons dá um flip no chamado deck building. Portanto, é um deck building muito diferente. Este é um jogo onde nós vamos adquirir cartas com uma arte muito evocativa das animações dos anos 20, 30 do século 20, isto é, 100 anos atrás. E basicamente nós vamos adquirir essas cartas. Quando jogadas, nós vamos criar uma grelha dessas cartas e essas cartas vão para o nosso deck e nós
vamos jogando essas cartas como um deck builder. Nós vamos apanhar uma mão de cartas e vamos jogando essas cartas para fazer uma grelha de cartas. E quando jogadas, essas cartas vão ativar de várias formas. Depende do sítio na grelha onde estão, depende se são jogadas por cima de outras cartas, depende de várias situações, e tudo, claro, vai dar pontos de vitória de acordo com os vários triggers dessas cartas. Mas é um jogo totalmente diferente, porque não só nós estamos a fazer uma espécie de um deck builder, melhorando o nosso deck, aumentando o nosso deck, colocando novas cartas no deck, como também tem esta parte de uma criação de uma grelha para pontuar de acordo com o posicionamento e as cartas dessa grelha. Portanto, é um jogo que sem dúvida está muito interessante, tem uma arte muito educativa, muito interessante, e eu particularmente gostei bastante deste Fliptoons. Para quem não é, para gamers que gostam de jogos de deck builder, sem dúvida, e querem um twist novo neste estilo de jogo, neste género de jogo, que pode às vezes parecer cansado, mas Fliptoons vem aí para o to the rescue, se se possa dizer. Para quem não é, pronto, é um jogo que não é super complexo, mas é um jogo que necessita de algumas noções de deck building, de algumas noções de criação de tableau, portanto não é para pessoas que nunca jogaram, mas facilmente acredito que facilmente essas pessoas conseguem apanhar este jogo, sem dúvida. Os jogadores também, como querem jogos muito pesados, também não é para eles, mas jogadores que querem uma novidade e gostam de deck building, querem uma novidade, um twist diferente neste jogo, sem dúvida, ótimo. O próximo é o Habemus Papam. Bem, isto é complicado dizer. Eu normalmente, quando adquiro um jogo, poucas vezes, se for um jogo comprado por mim, poucas vezes esse jogo me decepciona. Poucas vezes. Mas posso dizer já que, spoiler alert, o Habemus Papam é um desses poucos. Decepcionou-me. O jogo, eu gosto. Porque é que eu. E você, então porque é que compraste, nem investigaste isso melhor? Talvez foi coisa. Então, vamos ver o que é o jogo. O jogo é então um jogo de colocação de. Joga-se carta, é um jogo de card playing. E esse card playing funciona de dois aspectos. Nós vamos jogando cartas e essas cartas funcionam de dois aspectos. Funcionam como uma atribuição de influência nas várias cartas, porque o objetivo, como poderá ser, o objetivo deste Habemus Papam é selecionar, é fazer com que um dos cardeais, que é uma das cartas, se não estou enganado são 8 cardeais, ou 10 cardeais, um dos cardeais seja eleito Papa, certo? E nós vamos ter que colocando influências nos vários cardeais, de acordo com qual é o lugar religioso, qual é as ideias religiosas, se é progressista, se é old school, assim se pode dizer, etc. E nós temos objetivos para isso. Portanto, nós queremos, por exemplo, que um cardeal progressista seja elevado a Papa, por exemplo, e isso vamos ganhar pontos com isso. Se não for, e as pessoas vão distribuindo, vão tentando fazer com que esses papas tenham mais votos, assim se possa dizer, que os outros. A outra coisa é um take that. Portanto, as cartas ou funcionam como uma distribuição de influência, ou então fazem take that nos outros jogadores. Só por aí podem ser pessoas que não gostam deste estilo de jogos take that, podem não gostar desse estilo de jogo. Mas em termos de arte, em termos de componentes, está muito interessante. Mas também começa logo aí. Existem pequenos cardeaizinhos, meeples cardeais, são colocados nas várias cartas. Inicialmente pareciam trabalhadores ou influência. Nada disso. Simplesmente é só para dizer que aqueles papas, aqueles cardeais que tiverem o nosso meeple de cardeal por cima, têm várias das suas características são nossas, que nós partilhamos com esse, e queremos que esses cardeais sejam um dos possíveis cardeais a ser eleito. É só uma lembrança, um placeholder de que não faz nada mais.
O que é estranho, sem dúvida é muito estranho. Eu acho que o card playing não é um bom card. Cartas de que evitam que outros jogadores joguem é uma coisa que eu detesto, odeio, e a maior parte dos gamers detestam. Tipo, não jogas agora. Uma pior que isso, uma carta que faz com que chegue ao nosso turno, jogam aquela carta e o turno termina imediatamente. Isto é, o jogo dá para 5 ou 6 jogadores, se eu for logo o primeiro ou o segundo, o turno termina imediatamente. E aquilo tem turnos, X turnos, se não estou enganado, 9 turnos. Okay. Um turno onde ninguém joga e é a única, simplesmente é um turno gasto para nada. É algo que eu, quando essa carta saiu, disse assim, esquece, põe de lado. Foi muito mau. É um conceito bom, é por isso que eu gosto. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas é um conceito diferente. A eleição de um Papa. Fazer... colocar várias influências nossas para conseguirmos os votos corretos nos Papas corretos que queremos. Todo este procedimento, toda esta predisposição era excelente. Mas como está implementado, não é para mim. Portanto, este bem-nos Papa não o aconselho de forma alguma. O próximo, voltamos outra vez, felizmente, a coisas boas. O Lord of the Rings, The Trick-Taking Game, The Fellowship of the Ring. Isto vai haver 3 jogos e é um trick-taker cooperativo que eu adorei bastante. Não só é logo striking pela arte, a arte tem uma arte de vitral, que sempre faz lembrar, tem uma inspiração de vitral, em termos de cor, em termos de aspecto, fabulosa. E o jogo em si é muito divertido. Então, como eu já disse, é um trick-taker cooperativo. Pensem em um jogo mais conhecido nesse aspecto, é a Tripulação. Mas aqui é um pouco diferente. As missões, também existem missões. E também vão seguir vários capítulos, neste caso do Fellowship do primeiro livro, do Fellowship of the Ring, do Ter Mandado do Anel, o primeiro livro. Vamos seguindo as várias cenas, os vários capítulos, várias cenas principais do filme. Não estou enganado, são 18. E cada cena tem a ver com a história em si, a cena em si, ou o capítulo em si, com os principais personagens desse capítulo. E em cada cena, os personagens que jogam têm uma forma, um requisito, certo? E nós temos que jogar vasas para cumprir os requisitos dos vários personagens que fazem parte daquele capítulo. E se o conseguimos fazer, então conseguimos fazer bem esse capítulo e conseguimos resolver esse capítulo. Existem também eventos, existem outros mecanismos, outras regras, além dos requisitos de cada um dos personagens que fazem parte desse capítulo. Existem outros mecanismos, outras regras que introduzem novas dificuldades. Por exemplo, começam a aparecer os Black Riders começam a dificultar a chegar a cada um dos objetivos e requisitos dos vários personagens. Portanto, e cada pessoa vai ficar com um personagem. Portanto, um fica com o Gandalf, outro fica com o Frodo, outro fica com o Bilbo, e cada personagem vai, e nós vamos ter que fazer essa personagem, esse requisito desse personagem. Por exemplo, vamos dizer que queremos ganhar 3 cartas de valor 1 com o nosso personagem. Vamos dar esse exemplo. Portanto, esta personagem é isso que temos que fazer. Entre todos, portanto, é um jogo cooperativo, estilo tripulação, temos que essa personagem, esse jogador que tem essa personagem, conseguir ganhar com as vasas esses. Portanto, é um jogo que eu adorei. Para quem é, para quem não é? Não é para pessoas que gostam de jogos cooperativos e não gostam da tripulação. Se não gostam da tripulação, não gostam de jogos tipo cooperativos nesses aspectos, é para esquecer. Se gostam de jogos cooperativos e gostam de jogos vasas, sem dúvida é muito, muito bom. E se gostam da tripulação, então e querem algo novo, é sem dúvida obrigatório. E ainda por cima, se em cima disso gostam do lore, gostam do lore do Senhor dos Anéis, do Lord of the Rings, é um jogo muito bom que deverá ser adquirido por vocês e jogado, sem dúvida, é excelente. E o próximo jogo é o Montado. Este é um novo jogo do Nuno Santos e da nova editora Outside Mind Games, e é um jogo de tableau building passado, entre aspas, no montado
português, na região do montado português, do Ribatejo, Alentejo, portanto aquele montado, aquela planície com sobreiros, azinheiras, arbustos, rasteiros, mas nesse tipo, nessas planícies assim. E aqui vamos então fazer um draft de cartas para depois jogarmos cartas no nosso tabuleiro à nossa frente, de acordo com os vários requisitos. Portanto, nós vamos iniciar com uma carta de montado e vamos criar então o nosso montado, assim se possa dizer. Na parte de baixo do montado vamos fazer uma linha de árvores e plantas. Essas árvores e plantas vão ser a base, assim se possa dizer, para depois colocarmos outras espécies endémicas do montado português, como insetos, como roedores, como predadores. Vamos adquirir cartas. Quando tivermos 6 ou mais cartas na mão, nós vamos ter obrigatoriamente que ou descartar cartas ou jogar cartas que conseguirmos, porque só vamos ficar com uma carta no final de jogar cartas. Então como é que vamos jogar essas cartas? Há o vídeo no canal, mas é super rápido. As cartas têm valor 1, 2 ou 3 e têm símbolos por baixo, ícones por baixo, e esses ícones têm que estar visíveis nas cartas que já estão colocadas. Portanto, e se tiverem esses símbolos, ícones visíveis nas cartas já no nosso tabuleiro, nós podemos colocar uma carta por cima de uma carta que tenha esse símbolo, escondendo o símbolo que está por baixo. É um jogo simples, divertido, tem uns mecanismos que não são mecanismos, como é que é dizer, não são mecanismos muito originais. Vários destes mecanismos já foram vistos em outros jogos, mas são feitos de uma forma muito pura, muito streamline, muito simples, fácil de qualquer pessoa, até porque é um jogo, se não estou enganado, foi criado com um objetivo de ser para a Câmara Municipal de Coruche, etc, etc. Sem dúvida tem que ser alguma coisa não extremamente complexa, e este jogo não é. Precisa de uns pequenos conceitos, mas acredito que alguém que nunca jogou, mas queira aprender, aprende facilmente. Este montado, sem dúvida, muito divertido. O próximo também tem a ver com Portugal. E também é um jogo de cartas, e se possa dizer, e é o Oliva, da Pitágoras Games. Este é o terceiro volume, entre aspas, da sua série, da sua coleção 5 quinas. E tinha sido o café, depois o lata sobre as conservas e agora o oliva sobre azeite português, é verdade. Então cada um dos jogadores vai jogar uma região, entre aspas, uma região demarcada de protegidas de azeite, e é um deck builder. Não haja dúvida nenhuma que é um deck builder, portanto, que tem uns twists interessantes. Nós vamos ter um tabuleiro, vamos ter um baralho inicial, um deck build. Normalmente o que fazemos sempre é, temos 5 cartas, dessas 5 cartas vamos escolher 2 delas, descartar 3 e as 2 vamos jogá-las viradas para baixo, e depois, à vez, vamos virar uma e ativamos essa carta de acordo com os símbolos das cartas que temos no nosso tabuleiro e no tabuleiro dos outros jogadores. É verdade. E essa carta as cartas vão fazer vários tipos de ações. Vão fazer ações como colher azeitonas, transformar azeitonas em azeite, permitir exportar, e basicamente a exportação é exportar azeite, é adquirir uma carta que pode melhorar o nosso baralho, dar ações melhores, ou cartas que podem dar pontos diretos, esse tipo de cartas. Portanto, é um deck builder que vai para o nosso descarte. E depois também existem cartas que nos permitem, em vez de usar azeite para então fazer a exportação, usar dinheiro. Também vamos ganhar dinheiro para melhorar a tecnologia, entre aspas, do nosso lagarto. Portanto, é um jogo tematicamente interessante, que faz várias ligações, é um pouco abstrato na sua forma de ligação temática, deck builder, né? Cartas, mas mesmo assim tem temas muito interessantes em termos de ações, em termos de símbolos, simbologias. Há um mecanismo de virarmos a carta, o símbolo, ativamos aquela ação tantas vezes como os símbolos que estão no nosso tabuleiro e no tabuleiro dos outros jogadores. É um mecanismo muito interessante, dá para fazer uns combos muito interessantes. Portanto, eu acho que o Oliva, sem dúvida, é um digno sucessor do café e do lata. E todos sabemos, ou se não sabem,
ficou a saber que, sem dúvida, teve excelentes reviews internacionais e, neste caso, a review nacional confirma exatamente isso. É um ótimo jogo, divertido. A única coisa, talvez, que deixa-me um pouco de pé atrás e que foi o que eu gostei talvez menos é do livro de regras. É um pouco confuso, não está muito claro, alguns conceitos, é preciso reler. Eu vou, por acaso não tenho um vídeo, mas vai haver aqui um vídeo onde vocês vão perceber o jogo perfeitamente, acreditem. Portanto, se gostam e querem continuar a fazer a coleção dos 5 quinas, sem dúvida, é um jogo que vocês deverão comprar. Se gostam de deck builders, é um twist diferente que também devem adquirir. Portanto, este Oliva, sem dúvida, muito bom. O próximo jogo chama-se Pick Team, ou The Pick Team. E é um jogo cooperativo muito interessante. Portanto, aqui vamos ser guardas florestais, conservadores da natureza, que vão ter que viajar por um parque natural para chegarmos aos vários locais e tirarmos fotografias e protegermos várias espécies. Isto tudo usando cartas. As cartas permitem, têm uso múltiplo, permitem ou usá-las para tirar fotografias a certas espécies de animais, ou então servem como cartas para viajar de um ponto para o outro do coisa. Portanto, existem entre os vários pontos do mapa, são de diferentes tipos de caminho. Portanto, tem que ser de carro, outros são neve, outros são de escalada, outros são de caminhada, e as cartas permitem fazer isso. Existem cartas que só permitem fazer carro, outras só permitem escalar, outras só permitem andar por neve. Nós temos que basicamente jogar essas cartas todas em sequência e dizer, ok, para chegar deste ponto àquele ponto eu preciso primeiro de caminhar de carro, e depois aqui andar a pé, e depois daqui a aqui fazer uma escalada, e depois daqui a aqui andar na neve, e depois chegar àquele ponto. Com o objetivo na verdade de fazer objetivos. Cada jogador vai ter sempre objetivos, e o objetivo é chegar àquele ponto. Tá? Além do mais, ainda existem objetivos de tirar fotografias dos várias espécies animais nos vários locais do parque. Portanto, isto é um jogo muito divertido que eu gostei bastante. Não consegui ganhar, portanto aí é um bom jogo de cooperativo. O primeiro jogo não deu, mas ficámos ali quase res como faltou um local. Foi pena, mas dá interesse para jogar mais outra vez. Portanto, é um jogo, este de Pick Team é sem dúvida um jogo que, para quem gosta de jogos cooperativos, é sem dúvida um jogo muito curioso. Tem um leve saborzinho, quase a Ticket to Ride, assim se possa dizer, portanto, mas de forma cooperativa. Portanto, para as pessoas que gostam de jogos cooperativos e gostam de Ticket to Ride, e tem este, é super simples, é mesmo assim, biscar cartas, adquirir cartas e jogar cartas para depois fazer o caminho até lá e pensar como é que nós conseguimos fazer o caminho melhor e usarmos menos cartas para lá chegar. Muito bom este The Pick Team. O próximo é o The Veil of Eternity. É isso mesmo. Este é então um jogo que, quando eu joguei, disse assim, este jogo faz-me lembrar um jogo que eu tenho e também gosto muito, que é o jogo Seasons. O jogo Seasons tem muito a ver com este jogo. Então, este é um jogo onde nós vamos adquirir cartas de uma roda central, assim se possa dizer. Nós vamos colocar tokens da nossa cor em 2 cartas, se não estou enganado, e quando nós vamos poder escolher, ou ficamos com a carta na nossa mão, ou descartamos as cartas para ganhar dinheiro. E depois vamos poder jogar cartas. Essas cartas vão fazer combos, porque isto é um jogo de combo. Nós queremos cartas que combem com esta carta, que combem com aquela carta, para ganharmos pontos e mais pontos, e ganharmos dinheiro e pontos, e comprar cartas melhores. E as cartas, ativar cartas, tem a ver com as cartas que já temos aqui no nosso deck, mas mais uma diferença, mais uns twists interessantes, e sem dúvida gostei muito deste Veil of Eternity. Sem dúvida foi também um dos jogos que teve aí grande furor quando saiu, e sem dúvida para mim
vale muito a pena se gostam de deck builder, jogos de cartas, de combos, se gostam do Seasons e têm saudades de jogar Seasons, ou queriam uma coisa que relembra Seasons, mas de uma forma que, na minha opinião, ainda é mais simples que o Seasons. Que os dados, tem ali umas coisas, que as transmutações, aqui não tem nada disso, é só simplesmente card play para combar cartas umas com as outras. Portanto, se gostam desse tipo mais streamline, sem dúvida, este Veil of Eternity é para vocês. E finalmente vamos ao destaque de um jogo que eu gostei particularmente. E talvez esteja a ver aqui um padrão, porque este jogo é um deck builder. É verdade, parece que deck builders tiveram em grande durante abril, e é o Mistborn de Deck Building Game. É isso mesmo. Este deck builder baseado na obra seminal, no mundo de Mistborn do Brandon Sanderson. Então, aqui vamos ser Mistborns, vamos ser tipo magos. Que têm um poder especial, a sua magia, a sua forma o seu sistema de magia, que é assim que se chama um livro de fantasia, nós consumimos metais, esses magos especiais consomem metais, e com esses metais permitem fazer vários tipos de magias, vários tipos de ações mágicas. E é mais ou menos aqui que vai acontecer. Nós vamos jogar cartas, e essas cartas, para jogar essas cartas, elas vão consumir, assim se possa dizer, metais. Nós vamos então usar essas cartas têm um requisito eles chamam-lhe burn, queimar, assim se possa dizer, consumir os vários metais, e podemos consumir os metais de duas formas. Podemos consumir metais com os tokens, nós temos tokens que já são metais por si próprio, ou então usamos cartas do mesmo tipo de metal para usar essas cartas como um fuel, um combustível para as cartas que vamos usar. Portanto, a maior parte das cartas necessitam desse combustível. Todas elas necessitam desse combustível. Algumas necessitam mais do que um combustível para fazer mais ainda. O objetivo do jogo é derrotar os nossos adversários ou ganhar um determinado número de pontos. Ou melhor, chegar a um determinado, se não estou enganado, são 10 rondas no final. Quem tiver mais pontos ganha, ou então derrotar os adversários, porque podemos atacar os adversários. É um jogo que tem alguns mecanismos clássicos, mas outros mecanismos totalmente diferentes. Esta parte do fuel, dos requisitos, e gastar esses requisitos para ativar as cartas está muito interessante. Não podemos jogar qualquer coisa, apesar de termos as cartas na mão, só podemos jogar as cartas que podemos queimar, porque nós vamos melhorando as nossas capacidades, e no início só podemos queimar um metal. Depois, conforme vamos melhorando o nosso personagem, vai começar a queimar 2, 3, 4, se não estou enganado, acho que é o 4 ou 5 metais, é o que ele pode consumir na sua máxima potência, assim se possa dizer. Mas cada vez isto faz uma espécie de um crescendo muito interessante. Estamos lá no final, já estamos a conseguir jogar 4, 5 cartas, ou então cartas mais poderosas, porque há certas cartas que podem fazer o double down, isto é, se queimarmos um metal fazem uma ação, mas se queimarmos 2 metais já fazem uma ação muito superior. Sem dúvida, eu gostei. Para quem gosta de deck builders, este Mistborn, sem dúvida, muito interessante, até porque está uma versão em português, para quem tem problemas com isso, uma versão em português mais fácil se calhar de adquirir na Devir. Portanto, sem dúvida, é um jogo que, se gostam de deck builders com um tema, com temáticos, e do Brandon Sanderson, do Cosmere, o Universe, do Mistborn Universe, é sem dúvida um jogo que vocês devem ver, jogar, e se gostam de deck builders, acho que é um jogo que vale a pena comprar mesmo. Este Mistborn de Deck Building Game. E pronto! Foi este mais um Jogos do Mês. Espero que gostaram, espero que voltem para mais vídeos, e até ao próximo vídeo.